O reino hitita era vizinho do Antigo Egito, da Babilônia e da Assíria, com os quais manteve relações ao longo de muitos séculos. E, no entanto, até o século XIX, absolutamente nada se sabia a respeito disso. Havia apenas menções aos hititas no Antigo Testamento, juntamente com muitos outros povos desaparecidos, mas era só isso. Ninguém podia afirmar com certeza se eles alguma vez tinham realmente existido. Quando no início do século XIX, os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme mesopotâmica foram decifrados, novas referências aos hititas começaram a surgir. E, finalmente, após longas buscas no território da atual Turquia, foram descobertos registros em uma língua até então desconhecida, que se revelou ser o hitita. Embora os hititas tivessem adotado o seu sistema de escrita dos povos vizinhos, utilizando tanto hieróglifos quanto cuneiforme, as suas inscrições eram, ainda assim, distintas das que já eram conhecidas. Por fim, no início do século XX, durante escavações no local da antiga capital hitita, Hattusa, foi descoberto um arquivo real completo, mais de 10.000 tabuletas cuneiformes. Depois disso, os estudiosos finalmente conseguiram decifrar os registros. Assim, a história do Estado hitita tornou-se conhecida pelo mundo, e hoje Hattusa é um museu a céu aberto e parte do patrimônio cultural mundial. O coração do reino hitita situava-se na região central da Ásia Menor. Hattusa ficava a 150 quilômetros a leste da atual Ankara. Ao longo de sua história, o reino hitita esteve envolvido em guerras constantes com seus vizinhos. A oeste encontravam-se numerosos pequenos estados e principados que, periodicamente, se uniam em resistência contra os hititas. A maior ameaça vinha do reino de Arzawa, cuja capital ficava em Éfeso. A norte, as terras hititas não faziam fronteira com outros estados, mas isso não lhes trouxe paz. Os povos belicosos que habitavam aquelas regiões, especialmente os Casca, lançavam regularmente incursões em pleno território hitita e chegaram até a capturar Hattusa. Apesar de tudo isso, o principal fronte em que os hititas travaram guerra foi sempre o sudeste. As primeiras referências confiáveis aos hititas em tabuletas cuneiformes remontam a cerca de 1900 a.C., quando aparecem nos registros de mercadores assírios que comerciavam nessas terras. A partir desses relatos, pode-se inferir que a terra dos hititas estava dividida em vários estados-cidades rivais. Nesta luta, os governantes da cidade de Qusar, Pitcana e seu filho Anita saíram vitoriosos. A localização dessa cidade, assim como a de muitas outras cidades hititas, permanece desconhecida até hoje. Estes governantes subjugaram as cidades vizinhas, embora a futura capital, Hattusa, tenha oferecido uma resistência feroz e, por isso, foi destruída e amaldiçoada. O novo estado sob o governo de Anita viria mais tarde a formar a base do reino hitita. Inscreva seu nome nesta tabuleta e una-se ao nosso legado. Durante o reinado do rei Hattusili I, na segunda metade do século XVII a.C., a capital foi finalmente estabelecida em Hattusa. Sob seu governo, o reino hitita continuou sua expansão, avançando agora para o sul através das montanhas Tauro em direção à Síria. A guerra contra o reino local de Hamad foi bem sucedida, e a sua capital, Alepo, ficou sob influência hitita. Sabe-se que o rei seguinte, Mursili I, destruiu a cidade. Ele também é acreditado com o triunfo militar mais famoso dos hititas. Não satisfeito com a Síria, Mursili conduziu seu exército pelo Eufrates e conquistou Babilônia. Mas parece que os acontecimentos estavam a desenrolar-se depressa demais para o jovem estado hitita, e este não conseguiu manter tantos territórios novos ao mesmo tempo. As disputas dinásticas também cobraram o seu preço. Devido às suas campanhas militares, Mursili esteve ausente de Hattusa por um longo período, durante o qual uma conspiração ganhou força. Ao regressar da Babilônia, o rei foi assassinado. Depois disso, o reino hitita entrou rapidamente em declínio. Os 4 reis seguintes também foram assassinados, e as potências vizinhas não perderam tempo em aproveitar-se das intrigas palacianas.
A Babilônia e a Síria, que tinham acabado de ser conquistadas, separaram-se quase de imediato. Vindo do leste, o povo hurrita invadiu o território hitita e avançou até a própria capital. A ordem só foi restabelecida 50 anos depois, quando o rei Telepino, que aliás era um usurpador, consolidou o trono. Essa estabilidade deveu-se em grande parte a uma reforma na sucessão real introduzida pelo novo rei. Anteriormente, o governante escolhia pessoalmente o seu sucessor. A partir desse momento, e até o fim do reino hitita, o trono passaria para o filho mais velho do rei. Telepinu optou por não tentar a reconquista da Síria e concentrou-se inteiramente na defesa do reino contra as incursões vindas do norte e do leste. Telepinu morreu por volta de 1500 a.C., e o século seguinte foi novamente marcado por golpes palacianos e uma situação volátil ao longo das fronteiras. Os êxitos militares dos hititas na Síria e na Babilônia deixaram um impacto duradouro na região. A destruição do reino de Hammad abriu caminho para o surgimento de um novo estado hurrita, Mitanni, na Síria, um estado que causaria consideráveis problemas aos hititas. Muitos pequenos principados e cidades-estado que anteriormente estiveram sob o domínio hitita passaram agora a alinhar-se com os hurritas. Embora meados do século XV a.C. sejam geralmente considerados o início da Era Dourada do Império Hitita, na realidade o reino ainda estava mergulhado numa crise profunda. Apenas um breve sucesso pode ser atribuído ao rei Tudalia II, que conseguiu reconquistar Alepo. Mas sob seus sucessores, o estado estava literalmente lutando por sua sobrevivência. Foi nessa época que Hattusa foi tomada e incendiada pelos Cáspios. Ainda assim, Tudalia II tornou-se o fundador de uma nova dinastia governante. Mais tarde, a mais bem-sucedida da história hitita, sob a qual o reino atingiria o auge do seu poder. O rei Suppiluliuma, que subiu ao trono em meados do século XIV a.C., conseguiu superar um período de crise e derrotar o reino de Mitanni. Essa vitória foi alcançada em várias etapas. Antes de lançar uma guerra contra um adversário tão formidável, Suppiluliuma consolidou o seu próprio reino, recuperou os territórios que haviam se separado e garantiu o apoio dos seus vizinhos orientais. Quando sua primeira campanha na Síria terminou em fracasso, essas alianças mostraram-se vantajosas. Durante sua segunda campanha, o rei hitita conduziu seu exército para leste através das terras de seus aliados, contornando as principais fortificações de Mitanni na Síria. Uma manobra inesperada que parece ter surpreendido o inimigo. O rei Tushratta de Mitanni evitou o confronto direto, e os hititas avançaram para a Síria, onde vários governantes locais mudaram de lealdade para eles. Em teoria, os hurritas ainda tinham forças para resistir, mas as ações de Tushratta provocaram descontentamento no seu círculo mais próximo e, em pouco tempo, guerras civis eclodiram nos territórios remanescentes do reino, acelerando o seu colapso. Como resultado da desintegração de Mitanni, o Império Hitita, sob o comando de Suppiluliuma, atingiu o seu auge. A sua fronteira meridional estendia-se até ao atual Líbano, colocando os hititas em contato direto com os egípcios. As relações com o Egito vinham correndo bem até então. Suppiluliuma detinha tamanha autoridade que a rainha Ankhesenamun do Egito lhe fez um apelo, pedindo-lhe em casamento um de seus filhos. Ankhesenamun era filha de Nefertiti e esposa de Tutankhamon, que morreu ainda muito jovem. O rei hitita concordou prontamente, mas a nobreza egípcia manifestou-se claramente contrária à escolha de Ankhesenamun. E pouco depois da chegada do filho de Suppiluliuma ao Egito, ele foi morto. Mesmo assim, isso não chegou a tensionar significativamente as relações entre os dois estados. Só 30 anos depois, no início do 13º século a.C., quando uma nova dinastia assumiu o poder no Egito, é que hititas e egípcios se enfrentaram em guerra. O conflito concentrou-se na Síria. Os faraós da nova 19ª dinastia procuraram recuperar a sua antiga influência na região. Em preparação para a guerra contra o exército do faraó Ramsés II, o rei hitita Muwatalli II
reuniu tropas de todos os estados aliados. Por volta de 1285 a.C., uma batalha de grande escala ocorreu nas proximidades da cidade síria de Kadesh. O exército hitita, nessa batalha, foi o maior da história do seu reino, estimado em cerca de 3.000 carros de guerra e entre 20.000 e 30.000 soldados de infantaria. Os egípcios somavam cerca de 20.000, com mais 1.500 a 2.000 carros de guerra adicionais. Nenhum dos lados conseguiu desferir um golpe decisivo na batalha. Os carros de guerra egípcios atuaram de forma mais eficaz, causando grandes danos ao inimigo, mas os hititas conseguiram equilibrar a situação graças à sua superioridade numérica em infantaria. Notavelmente, relatos da batalha sobreviveram tanto em versões egípcias quanto hititas, com cada lado reivindicando a vitória. Embora o desfecho no campo de batalha tenha sido mais um impasse, a vantagem estratégica ficou com os hititas, já que Ramessés foi obrigado a interromper sua campanha de conquista em seguida. Nos anos que se seguiram, o faraó fez várias outras tentativas de sitiar cidades sírias e, embora por vezes conseguisse capturá-las, não conseguia mantê-las por muito tempo. Os hititas acabaram por manter o controle da região, e um tratado de paz foi assinado entre os dois governantes. Este tratado sobreviveu até os dias de hoje, e é o tratado de paz mais antigo de que se tem conhecimento na história registrada. Assim como a destruição anterior do reino de Hammad pelos hititas preparou o caminho para a ascensão de Mitanni, agora a derrota do reino hurrita abriu a estrada para uma nova potência, a Síria. Este estado também reivindicou os remanescentes de Mitanni e, acima de tudo, a Síria. O novo confronto levou a uma batalha na fronteira, na qual os assírios saíram vitoriosos. Isso ameaçou se transformar numa nova guerra, ainda mais devastadora do que a anterior. Mas naquela altura, o reino hitita já se encontrava próximo do seu fim. Pouco depois do fim da guerra com o Egito, uma nova vaga de povos migrantes irrompeu na Ásia Menor, vinda da Península Balcânica. A escala da migração foi tão vasta e alterou de forma tão profunda o panorama político, econômico e cultural que assinalou o início de uma nova era histórica, a Idade do Ferro. Os estados do Mediterrâneo Oriental que haviam se formado durante a Idade do Bronze desapareceram ou se desintegraram, e esse processo é conhecido como o colapso da Idade do Bronze. Tamanha foi a irreversibilidade das mudanças no mundo civilizado. O reino hitita foi um dos mais duramente atingidos por essas convulsões. A maior parte do território do Império desintegrado ficou sob o controle de novos povos e, na região do Tauro e no norte da Síria, surgiram vários pequenos estados, conhecidos como os reinos neo-hititas. Ali por mais 4 séculos, a influência da cultura hitita persistiu, em especial a escrita hitita, e os nomes hititas continuaram a ser utilizados. Mercenários hititas serviram no exército do reino de Israel, e entre as muitas esposas do rei Salomão havia mulheres hititas. Nas crônicas assírias, toda esta região continuou a ser chamada de Terra de Hat, até ser incorporada no Império Assírio no 8º século a.C. Ouve minhas crônicas. Torna-te patrono de nossa casa e inscreve-te e sê lembrado.